texto muito precioso para a nossa igreja. Ele fala sobre a igreja na cidade de Bereia. Os irmãos da cidade de Bereia, eles tinham uma característica: eles amavam a palavra. A visão da nossa igreja, ali registrada, naquele cartaz laranja, ele tem uma linha do meio, e na linha do meio está escrito Jesus e a sua palavra. Porque a linha do meio quer representar ali e apontar para a gente que o miolo, a coisa mais importante dessa igreja, é Jesus e a sua palavra. Não há nada mais importante na nossa vida do que Jesus e a sua palavra. Sim, nós queremos ser uma igreja acolhedora, que ama Jesus e a sua palavra. Nós somos uma igreja acolhedora e amamos Jesus porque temos a convicção de que Ele nos amou primeiro. E uma igreja que ama Jesus e a sua palavra também é uma igreja comprometida com a sua proclamação. E nesse texto nós vemos os mesmos elementos que nós temos na visão da nossa igreja, ser uma igreja que ama Jesus, que ama a sua palavra, uma igreja acolhedora, que cuida dos seus servos e que é comprometida com a proclamação. Então esse texto é muito caro para a gente. Ele está inserido no contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Essa segunda viagem missionária, o seu registro começa ali no capítulo 15, a partir do versículo 36, onde Paulo e Barnabé sairiam inicialmente em uma equipe, mas eles têm uma desavença, uma dificuldade, eles acabam se separando e duas equipes missionárias se formam. Uma, Barnabé e João Marcos seguem para um lado e Paulo e Silas seguem para o outro lado. E eles estão ainda ali no Oriente Médio, na Ásia, e eles começam a sua viagem missionária e chegam até o extremo daquela região, daquele continente, daquela massa de terra, e eles pensam em avançar para o interior ali da Ásia, mas o Espírito Santo os impede de fazer isso. Então eles têm uma visão de um varão da Macedônia que roga a eles para que passasse para a Macedônia e ali eles ajudassem aquele povo. Então diz a palavra de Deus que imediatamente eles aprontaram suas coisas e navegaram, atravessaram aquele braço ali de mar. Navegando, chegaram então até a Europa, ali começaram a igreja na cidade de Filipos. E aí nós estamos em Atos capítulo 16, versículo 11. Ali uma mulher chamada Lídia está com outras mulheres à beira do rio. Naquele lugar não tinham sinagogas, mas algumas mulheres e outras pessoas se reuniam ali para orar. E eles chegam ali e Deus abre o coração daquelas mulheres e ali nasce uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Numa célula, não numa construção, mas na casa de alguém. Lídia ali recebe, acolhe, e eles vão ali seguindo, ensinando a palavra de Deus. Em determinado momento, uma jovem adivinhadora, possuída de espíritos demoníacos, vem e começa a falar. Eles são homens de Deus, eles pregam a salvação. Paulo discerne aquele espírito, repreende e expulsa aquele espírito, e com isso, aquela jovem adivinhadora perde os seus poderes de adivinhação e também os seus donos, aqueles que possuíam, que exploravam ela, perdem a sua fonte de lucro. Isso leva os apóstolos a serem perseguidos. Eles são perseguidos, são presos. À noite eles estão ali na prisão mais interior, um terremoto balança aquela cadeia e as portas da cadeia são abertas, eles são libertos. O carcereiro vai tirar a própria vida, mas ele fala: não atente contra a própria vida, nós estamos aqui. E então o carcereiro é salvo, a família dele é salva, e depois eles são então finalmente libertados e seguem para Tessalônica. Quando chegam em Tessalônica, começam a pregar a palavra de Deus, e essa é a próxima cidade, região onde eles estão pregando, e ali eles vão para o lugar onde eles costumavam ir, quando chegavam num local e procuravam identificar se tinha uma sinagoga. E ali na Tessalônica eles pregam a palavra de Deus, mas uma grande perseguição se levanta e eles são levados para outra cidade, a cidade de Bereia.
e a cidade a respeito do qual nós lemos agora. E o texto começa dizendo, no versículo 10, que logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. E esse texto que nós estamos lendo aqui é daqueles textos que já me referi anteriormente, que tem uma ideia como um sanduíche. E isso é relevante quando nós vamos ler um texto. Essa ideia, tipo sanduíche, é uma ideia que aparece no começo e no final. Os irmãos da Tessalônica, à noite, sabiam da perseguição que veio contra Paulo e Silas e levam eles, então, para Bereia. E ali, lá em Bereia, tem uma nova perseguição e diz que, novamente, os irmãos, fechando esse outro pão do sanduíche, levam eles para outra região. Depois eles vão para Atenas. E isso é relevante no nosso texto, nós vamos chegar nesse ponto. Fato é que no versículo 10 nós lemos que durante a noite, sem perder tempo, com senso de urgência, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, diz a palavra de Deus, eles dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Meus irmãos, eles tinham acabado de ser perseguidos na Tessalônica pelos judeus. Mas eles chegam ali na região de Bereia e eles vão de novo para as sinagogas. E esse texto, e essa pregação que tem o título de O Nobre Interesse pela Palavra no Avanço do Evangelho, ensina para a gente, em primeiro lugar, que Deus ele sempre vai conduzindo o seu povo para aquelas pessoas que têm interesse ou têm contato prévio com a palavra de Deus, para que possamos identificar algum ponto de contato. Deus vai levando você na providência dele, para gente que de alguma maneira Deus já visitou e já depositou no coração, na mente dele, algum conhecimento prévio. Nesse local, aqueles que tinham mais conhecimento da palavra de Deus, que já conheciam as Sagradas Escrituras, eram judeus, e na sinagoga eles se reuniam regularmente a cada sábado para ler, para expor e explicar a palavra de Deus. Esse nobre interesse que aparece ali, desses irmãos da Bereia, ele acontecia muito frequentemente nas sinagogas. Então, Deus os conduz para aquele local. Assim como Ele continua fazendo na minha e na sua vida. No seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio, na sua família, na sua academia, no seu clube de corrida, em qualquer outro lugar que você esteja, sempre haverá gente, minimamente despertada por Deus e interessada nas coisas da palavra. Ore ao Senhor, busque direção dEle, tenha certeza, Deus vai conduzi-lo até aquele local. Falei, acho que semana passada, que como pastor a gente tem um grande desafio de, muitas vezes, viver só entre crentes. Gente que já conhece a palavra, e uma estratégia que Deus tem me dado é de participar de um grupo de corrida lá no meu bairro. E lá eu tenho procurado fazer contatos e conexões com pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus, que não conhecem a Jesus, que não entregaram ainda a sua vida para Ele, mas você identifica pessoas ali que têm o temor de Deus, conhecem alguma coisa da palavra, muitas vezes um conhecimento meio atropelado, que diz, Deus é bom, glória a Deus, é isso mesmo, e Deus faz todos os meus desejos. Fala, peraí, não é bem assim, e a gente vai devagarzinho, mas Deus vai dando a gente a oportunidade de se conectando com essas pessoas, nesses locais. Gente que ouve assim, mas por que você não vai poder participar de todas as provas de corrida que acontecem no domingo? É porque eu sou pastor. Eu tenho compromisso de pregar a palavra de Deus, eu não aguento correr e pregar a palavra de Deus. Como é que é isso? E existe no local onde você trabalha, mora, convive, gente já despertada pela palavra do Senhor. Gente que talvez já tenha sido quebrantada por alguma situação da vida, mas que tem alguma noção de Deus, e Deus quer conduzir você até aquele local. Quem sabe? É um folheto que você deixa dentro do carro e vai passar por uma cancela do pedágio de alguma rodovia, e você entrega o folheto e fala, Deus te abençoe. Eu estava orando por você. Eu não conhecia você, mas Deus conhece. Deus conduz a gente. Creia nisso. E assim, dessa mesma maneira, Deus conduziu aqueles irmãos da Tessalônica para a Bereia, e em Bereia eles foram para as sinagogas. Porque Deus conduz a gente para essas pessoas que já têm algum conhecimento. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz que Deus ele fez formoso tudo no seu devido tempo, e ele pôs a eternidade no coração do homem.
a missiologia, o estudo das missões, nós temos um princípio de que todos os seres humanos, de alguma forma, na história, em todos os locais, têm essa eternidade no coração, esse senso de angústia por buscar sentido nessa vida, por buscar uma explicação e um propósito. E quem coloca isso no coração, diz a palavra, é Deus quem impôs essa eternidade, despertando as pessoas. Às vezes, num contato com a revelação especial, a palavra de Deus, às vezes num contato com a revelação geral. Olha para a criação, olha os padrões, a beleza e fala, não é possível que tudo isso que eu estou vendo seja fruto do acaso. Não fecha conta, não faz sentido. E Deus nos conduz a essas pessoas. Ali, a Bereia, havia uma sinagoga e Deus conduziu Paulo e Silas. E quem Deus usou para conduzi-los até Bereia? Os irmãos da Tessalônica, cuidando deles, saindo à noite, falou, olha, vocês já pregaram, agora sigam para outros locais. E quem sabe, irmãos, quem sabe? Situações dessa vida, às vezes positivas, agradáveis, favoráveis, às vezes negativas, difíceis, que não saíram de acordo com o nosso plano, são os instrumentos que Deus tem nos conduzido para levar para determinados contextos que nós não planejaríamos de outra maneira. Quem sabe uma porta fechada no teu trabalho, uma mudança de setor, uma demissão, um diagnóstico ruim, ou uma porta aberta, uma oportunidade, uma situação que você não previa, mas Deus vai conduzindo você para aquelas pessoas para as quais Ele já tem preparado o coração. A palavra de Deus segue dizendo, versículo 11, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Segundo ponto da nossa mensagem, o nobre interesse pela palavra no avanço do Evangelho diz que Deus nos dá interesse e constância na aproximação da sua palavra. É Deus quem desperta a gente para amar Jesus e amar a sua palavra. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer, olha, eu sou melhor, eu sou mais importante, eu sou mais interessado. Também esses outros aí, não querem saber de nada. E muitas vezes a nossa tentação é essa, vocês também estão com a vida fraca assim? Você também não se interessa? Meus irmãos, se nós nos interessamos, é graça, misericórdia de Deus. Mas se ainda não há interesse no meu coração, se eu abro a Bíblia, mal abro a Bíblia aos domingos, e durante a semana ela fica fechada, esquecida, mas eu entendo que ela é a palavra de Deus, que ela é vida para a minha vida. Eu preciso corar de vergonha e falar, Deus, tem misericórdia da minha vida e desperta isso na minha vida. Os crentes de Bereia, diz a palavra de Deus, são considerados os mais nobres do que os de Tessalônica. Eles eram mais honrados, tinham mais glória, mais nobres aponta para ser mais bem-nascidos, ou seja, há uma característica ali de excelência. Ele diz, os da Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles, primeiro, receberam a palavra com toda avidez, interesse, prontidão, boa disposição, bom grado. Eles, ao ouvirem a respeito da palavra de Deus, eles queriam mais e mais. Porque essa é a palavra de Deus, que quanto mais nos sacia, mais nos deixa com fome. Se você tem lido a palavra de Deus, não aguento mais ler. Mas eu sei que ela é importante para mim. Deus, tem alguma coisa errada? Eu tenho certeza, a coisa errada não está na palavra. Está no nosso duro coração, na nossa mente teimosa. Os de Bereia eram considerados mais nobres do que os da Tessalônica, porque eles primeiro recebiam com toda avidez. A ideia é daquela criança que está sendo amamentada, recém-nascida, chorando com fome e que quer o leite, e que precisa do leite mais do que querer, que entende que depende daquela palavra, daquele alimento para viver. Essa é a ideia de recebiam com toda avidez, tinha interesse, nada distraía. E aquele que recebe com toda avidez é aquele que está interessado na palavra.
E significa dizer que, às vezes, o pregador não vai ter tanta retórica, não vai ter uma oratória tão desenvolvida, de vez em quando ele vai gaguejar, ele vai errar um gênero, alguma coisa, mas ele, pela graça de Deus, sendo fiel ao ensino das Escrituras, aqueles que são alcançados pela graça de Deus terão avidez. Um crente maduro, guardem isso, um crente maduro, alguém que já caminha e que tem maturidade na fé, ele é facilmente edificado com sermões simples. Agora, se a gente está sempre atrás de novidades, de insights, de alguém que pregue de um jeito que talvez nós estejamos mais interessados nas formas do que naquilo que é o conteúdo. Diz a palavra de Deus que aqueles irmãos eram mais nobres porque receberam a palavra com toda a avidez. E ele vai dar uma descrição de como isso era feito. Diz aqui que eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O leite materno é tudo que o recém-nascido precisa para sobreviver. Os pediatras podem dar glória a Deus nessa hora. Ele não precisa beber água, ele não precisa complementar com fórmula. É claro que tem casos em que, se a mãe não consegue ter leite por algum motivo, não tem nenhum pecado, nada de errado em dar fórmula para a criança. Mas Deus fez o corpo perfeito. E quando o apóstolo Pedro está dizendo, desejai o genuíno leite espiritual, aquilo que vai dar sobrevivência, crescimento para você, ele está dizendo para mim e para você, ali tem todos os elementos necessários. Portanto, desfrute, experimente com calma desse alimento. É o que faziam os irmãos da Bereia. Examinavam as Escrituras todos os dias para conferir, para ver se de fato aquilo que estava sendo ensinado por Paulo era assim mesmo. E por isso eles foram considerados mais nobres. Meus irmãos, aqui me permitam fazer um parênteses, com temor e grande tremor. O que a nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, e muitas denominações que se identificam como reformadas, nós temos um grande apreço, entendemos o grande valor da exposição bíblica, da explicação bíblica. A pregação chamada expositiva nada mais é do que a leitura e a explicação do texto para que ele fique mais facilmente compreendido. E depois a aplicação do texto na nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós, pela graça de Deus, procuramos seguir livros inteiros, textos completos, ler e explicar. O sentido da vontade de Deus, aquilo que Deus quer falar para a gente, parte a partir da palavra para as nossas vidas. Não é assim, eu tive uma ideia, eu acho que a igreja precisa ouvir a respeito disso. Deixa eu procurar um texto bíblico para justificar aquilo que eu estou pensando. Não é assim. Não é assim. Nós lemos a palavra, procuramos entender o que a palavra de Deus nos ensina e nos rendemos e nos submetemos a ela. Essa é a forma que nós entendemos, correta, bíblica, de ler as Sagradas Escrituras. Quem é o referencial é a palavra que me lê, é a palavra que diz o que é certo e o que é errado. Não o que eu penso, não o que eu acho, não o que a moda está dizendo. Por isso, pensar textos soltos, aleatórios, é muito perigoso. Porque eu posso construir uma teologia toda errada a partir da Bíblia. Aliás, já dizia o ditado, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque quem pega textos bíblicos isolados, faz uma costura de um Frankenstein todo esquisito, apresenta uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas os irmãos da Bereia, eles foram considerados mais nobres, porque eles receberam com avidez, conferiram se aquilo que eles estavam recebendo estava de acordo com a palavra de Deus. Mas há um elemento importante nesse versículo. Diz que eles faziam isso todos os dias. Eles tinham constância naquilo que eles faziam. Eles eram sempre
perseverantes no estudo da palavra. Os da Tessalônica reuniam-se aos sábados, e aqui esse contraste. Os da Bereia diariamente liam, estudavam, examinavam, por isso eles foram considerados os mais nobres do que os da Tessalônica. O Salmo 1 diz para a gente: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. A sua alegria está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita dia e noite, ele pensa demoradamente, ele não tem pressa. E meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque às vezes estamos tão preocupados com uma multidão de tarefas e coisas periféricas, que nós nos esquecemos do que é fundamental e básico, o miolo da nossa visão, Jesus e a sua palavra. Meus irmãos, todos nós temos rotinas difíceis, cada vez mais tarefas, cada vez mais compromissos. Mas se a gente não colocar cada coisa no seu lugar e a palavra de Deus como prioridade, começar por ela, e ela é o que vai dar a definição das coisas a partir dela, nós não vamos encontrar na nossa vida espaço. Se a palavra de Deus for só um anexo, se der de forma facultativa, alternativa, se der bem, se não der, tudo bem também. Meus irmãos, nós seremos interessados, curiosos talvez, mas a palavra de Deus não vai ser o miolo, o centro, a coisa mais importante da nossa vida. Pedro disse: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Mas aí como é que a gente faz alguém desejar ardentemente alguma coisa? Como é que eu posso falar para você e falar, goste disso? É impossível. Ninguém desperta no outro um desejo, uma vontade, porque isso não é obra nossa. Tudo que nós podemos fazer pela graça de Deus é reconhecer a nosso pequeno comprometimento com a palavra de Deus, corar de vergonha, confessar o nosso pecado e falar: Deus, tem misericórdia, eu sou um sem vergonha, eu falo que eu amo a palavra de Deus, eu venho aqui, mas no final das contas ela não tem nenhuma prioridade na minha vida. Eu preciso ser honesto, Deus, tem misericórdia da minha vida. Mas a palavra de Deus também fala para a gente, se a gente confessa os nossos pecados, se a gente se achega com temor diante do trono da graça, a gente alcança misericórdia. Fala: Deus, desperta esse amor pela tua palavra, que eu entendo que é importante, mas ainda não desceu para o meu coração. Desperta o amor por esse livro, o livro preto. Meus irmãos, nós ouvimos tantas histórias nesses dias aí preparações aí para a conferência missionária, e uma delas nos impactou muito. Na Coreia do Norte, as crianças, quando vão para a escola, são ensinadas de que elas não podem ter um livro preto dentro de casa, referindo-se à Bíblia. E ali, um determinado grupo de crianças foram faladas pelos professores: olha, se você encontrar esse livro na sua casa, vão e procurem, vocês vão ganhar um lenço vermelho, isso vai ser sinal de honra e de status. Aquelas crianças então saíram da casa delas, foram para casa e lembraram: nossos pais toda noite leem aquele livro preto. Pegaram o livro preto, levaram para a escola, e quando eles voltaram para casa depois da escola, seus pais não estavam mais lá. Meus irmãos, isso aqui não é palavra dos homens, meus irmãos. A gente precisa confessar: Deus, a gente não leva isso a sério ainda como deveria levar, Senhor. A gente gosta das bênçãos, a gente ama as promessas, mas a gente ainda não se rendeu como a gente precisa, Senhor. Que não é palavra, não é retórica, não é articulação de ideias do pastor André que é capaz de fazer isso, Senhor. Espírito Santo de Deus,
Ajuda a gente a ser igual aos irmãos de Bereia, Pai, desejando ardentemente, com toda a avidez, a Tua palavra. Diariamente eles se reuniam ali, diariamente. Mas assim a igreja avançou. E a minha oração pela sua vida nessa manhã é: Senhor, constrange, incomoda o nosso coração. Eu não quero que você saia daqui cheio de culpa. Eu sou um crente tão ruim. Mas eu quero e a minha oração é que o Senhor desperte, encante, atraia a gente para a presença dEle, para o compromisso com a palavra. Nós louvamos a Deus porque Deus tem trazido gente para essa igreja e a gente tem escutado. Eu vou lá e leem a Bíblia, explicam e eu entendo. E é só isso. E é tudo isso. Meus irmãos, que bom, que tesouro, que boa parte a gente tem diante de nós com essa palavra. Não abre mão dela. Não deixe de buscar. Não deixe de ler, de meditar, de memorizar. Aquele irmão que eu havia falado no momento de oração, que ficou preso durante 1 ano, a gente escutou o testemunho dele numa solitária, sendo depois entrevistado, perguntaram para ele: você tem arrependimento de alguma coisa? Ele falou: tenho. Eu me arrependo de não ter decorado porções maiores da palavra de Deus, porque eu não podia ter a Bíblia nas minhas mãos, mas eu podia ter decorado e ter na minha mente. Meus irmãos, nós não sabemos ainda o que é isso. Mas nós pedimos: Deus, desperta o teu povo, o amor pela tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, porque a todos nós, dessa comunidade, Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, a nós será cobrado, meus irmãos. Todo domingo, 9 horas, tem gente sendo usada por Deus para ensinar a palavra, disposta a aprender, a compartilhar. E a gente não pode desperdiçar isso que Deus tem nos dado. O texto segue dizendo, no versículo 12, com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e muitos homens. Próximo ponto da nossa mensagem precisamos nos lembrar que é Deus quem desperta o genuíno interesse por sua palavra e é também Deus quem converte. Nós somos os semeadores. E a nossa semeadura deve ser sempre abundante, mas nós não precisamos nos preocupar com quem vai receber a palavra no seu coração e onde essa palavra vai germinar. Isso é trabalho, missão e responsabilidade de Deus. Diz ali que muitos creram. E olha mais uma vez o contraste da igreja de Bereia com a igreja de Tessalônica. Na igreja de Tessalônica diz que alguns judeus creram aqui, muitos creram. Por quê? Porque na soberania de Deus, Deus definiu que ali muitos seriam alcançados, teriam o coração aberto e passariam a crer. Mulheres gregas de alta posição e muitos homens. E aqui também uma recorrência de uma informação. Parece que a palavra de Deus tem sempre uma intencionalidade de dizer, olha, tem sempre mulheres sendo despertadas, envolvidas no sustento do Senhor, da obra do Senhor. Essas mulheres de posse já foram mencionadas várias vezes, desde o ministério de Jesus, mulheres investiam e sustentavam, e louvado seja o nome do Senhor. No tempo em que eu e Marcele servíamos na Amazônia, voltávamos para trazer relatórios. Eu me lembro que a gente ia numa reunião da SAF, Ministério de Mulheres, lá na primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, Catedral, lá na Praça Tiradentes. Era reunião num dia de semana à tarde, talvez quinta-feira à tarde. Muitas senhorinhas ali de cabecinha branca e era muito bom vê-las ali, sempre lembrando da gente, orando pela gente. E toda vez que eu chegava ali, nas imagens mentais que às vezes me assaltam, a impressão que eu tinha eis ali, numa quinta-feira à tarde, a sala de máquinas da obra de Deus. Ninguém vê. Lá no navio, o navio lá à frente, rasgando os mares, mas lá embaixo, alguém trabalhando para que a coisa acontecesse. E isso aqui é uma palavra para as mulheres dessa igreja. Minhas irmãs, vocês têm uma grande responsabilidade de continuarem orando,
contribuindo, encorajando, dando aos seus maridos apoio para que eles se envolvam também, orando com eles. O Senhor tem conduzido, tem usado muitas mulheres, e tem mulheres para usar na nossa igreja, eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. O texto segue dizendo, versículo 13, mas logo que os judeus da Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Próximo ponto, se por um lado nós vemos constância e interesse na palavra de Deus pelos de Bereia, por outro lado nós vemos também constância em perseguir a palavra de Deus e os seus pregadores. Portanto, não se surpreenda com a perseguição. Não se surpreenda se de alguma maneira o teu testemunho, a tua pregação, a vida que você leva, procurando ser reta diante de Deus e compatível com o que você prega, incomodar as pessoas, se vai trazer desconforto. E se esse incômodo, se essa perseguição, ela for constante e recorrente, meus irmãos, muitas vezes eu falo, Deus, será que a gente está sendo crente certo aqui no Brasil? Porque a igreja está livre, parece que não está incomodando ninguém, parece que não está fazendo diferença nenhuma, e a nossa bandeira não é para incomodar, mas Senhor, a palavra de Deus mostra para a gente que parece que toda vez que a palavra vai avançando, tem sempre algum contexto de desconforto onde a gente está passando. E talvez esse desconforto seja fora de você. Talvez esse desconforto vai ser na sua própria vida. Você mesmo vai ser confrontado. Talvez o seu próprio coração vai tentar perseguir você e falar, deixa esse negócio para lá. Vão vir perseguições de dentro do nosso coração, mas virão também, recorrentemente, perseguições fora da gente. O Senhor começa lá no iniciozinho do Sermão do Monte, no final das bem-aventuranças, dizendo, vocês são bem-aventurados, quando por minha causa insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Meus irmãos, a gente precisa ter consciência tranquila diante de Deus que a gente está fazendo a coisa certa. Que a gente está fazendo o que precisa ser feito, obedecendo a Ele. Mas não se surpreenda se falarem mal. Você se esforça, você faz o melhor. Sempre vai ter alguém que vai trazer alguma palavra de injustiça. Descansa. Descansa. Não fique com raiva dessa pessoa. Ora por ela. Não deixe a mágoa, a raiz de amargura se aprofundar no seu coração. Mas coloque isso diante do Senhor. E a palavra de Deus diz, orem por aqueles que vos perseguem. Não fique com raiva deles. Aqueles que perturbam, aqueles que trazem desconforto por causa da tua vida, do teu padrão diante de Cristo. Vocês são bem-aventurados. E o texto termina, versículo 14. Irmãos, então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais rápido possível. E assim, com esse segundo pão, termina o nosso sanduíche. Fecha a ideia. Os irmãos tiraram Paulo da Tessalônica à noite e os levaram até Bereia. Ali em Bereia eles foram à sinagoga, pregaram a palavra de Deus, aqueles irmãos que estavam ávidos, que examinavam diariamente as escrituras, mas da Tessalônica veio um grupo para perseguir novamente a Paulo e os pregadores da palavra de Deus. E os irmãos ali de Bereia pegaram Paulo e diz ali que eles fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os outros lados do mar e levaram ele então até Atenas. Diz ali que os responsáveis por Paulo, e com essa palavra responsáveis, eu quero terminar a nossa pregação dessa manhã. Nós somos responsáveis uns pelos outros, em cuidar uns dos outros, em livrar uns aos outros, em proteger, em zelar uns aos outros. Você não está isolado nesse corpo. Alguém só vai se sentir acolhido numa comunidade acolhedora se ele entrar nesse local
e perceber mais do que apenas um abraço e um sorriso daqueles que estão no ministério de recepção. Mas se eles perceberem nas nossas vidas que uns cuidam dos outros, que a gente tem um pacto de não falar mal do outro, e se eu precisar falar alguma coisa ruim a respeito do comportamento com o outro, eu vou procurar a pessoa. E com temor e tremor e com amor, falarei a verdade para edificação, porque eu me importo, eu sou responsável por ele. Meu irmão, não ache que você pode dar de ombros. Minha irmã, não ache que você pode dizer, eu não tenho nada a ver. Você tem tudo a ver com a pessoa que está do seu lado. Não dá para ser crente, não dá para ser cristão de verdade e dizer, eu não congrego, eu vou lá, eu consumo e vou embora. Não. Quer você queira, quer não. Tem que ter comunhão. O Senhor nos dá essa responsabilidade. É verdade, meus irmãos. Há pessoas que têm mais facilidade, habilidades sociais. Louvado seja o nome do Senhor. É mais extrovertido, falante. É mais fácil fazer conexões. Tem gente que é mais tímida, reservada. E Deus usa o seu jeito tímido, reservado, para abençoar as pessoas. Para dizer, eu estou disponível. E ver o outro sofrendo. E às vezes o que é mais reservado também tem um olhar mais aguçado e crítico para perceber no meio da multidão aquele que está meio deslocado e entristecido. Fato é que Deus usa a igreja para cuidar uns dos outros, para que o evangelho seja pregado. Deus usa a gente. E que bom que você cuida da sua família, seu núcleo familiar de sangue. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas saibam, são seus irmãos aqui. São suas irmãs. São sua responsabilidade. O avanço do evangelho passa por cuidarmos uns dos outros. Que o Senhor continue nos dando graça e despertando esse interesse santo em zelar, em abençoar, em estar disponível, em se preocupar, em chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, mas ter essa consciência. O evangelho avança, enquanto Deus usa uns para cuidar dos outros. Vamos orar mais uma vez nessa manhã? Santo Deus, louvado seja o teu nome. Nós queremos agradecer ao Senhor nessa manhã pela tua palavra e pelo testemunho registrado dos irmãos da igreja de Bereia. Eles tinham avidez pela tua palavra. Senhor, nós precisamos confessar, Pai, nosso ainda tímido, pequeno interesse na tua voz, na tua palavra. Senhor, nós vivemos num mundo de muitas distrações e muitas luzes, muitos compromissos, coisas lícitas até, mas que nos distraem daquilo que é mais importante, a tua presença e a tua palavra, Deus. Senhor, visita, Espírito Santo de Deus, nossa mente, nosso coração, Pai. É a tua palavra que criou todas as coisas no princípio. É a tua palavra também que pode criar e fazer transformação, algo novo na nossa mente e no nosso coração. É o Senhor Jesus, a palavra viva. Nós pedimos, Senhor, nós nos rendemos aos teus pés. Obrigado que o Senhor tem nos sustentado, tem guardado as nossas vidas. E nós pedimos, assim como a igreja de Bereia amava a tua palavra, cuidava também dos teus servos. Deus, esse irmão e essa irmã que estão sentados na mesma fileira que nós, são responsabilidade minha, Deus. Preciso orar por eles, cuidar deles, abençoar. Os missionários que estão no campo, o pastor Marcos Azevedo, é responsabilidade nossa, Pai. Desperta-nos, Pai, em nome de Jesus. Continua com teu povo, Espírito Santo de Deus, continua passeando em nosso meio, despertando mentes e corações.
Que a tua palavra, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, traga um novo amanhecer para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé.